Uma CEO negra de 48 anos entrou em seu próprio hotel de luxo e ouviu: "Estamos cheios, apenas para hóspedes." Ela não discutiu. Fez uma ligação, e tudo mudou. Ela não queria nada sofisticado, nenhuma festa de boas-vindas, nenhum tapete vermelho, apenas uma chave, uma cama quente e uma noite para se recompor antes de uma reunião do conselho que ela não planejava comparecer pessoalmente. Mas quando Vanessa Claiborne passou pelas portas giratórias de vidro do Oakmark Grand Hotel em Des Moines, Iowa, nada saiu como esperado. Ela entrou com uma confiança silenciosa que não precisava de atenção. Seus mocassins macios não faziam barulho, suas calças sob medida não eram chamativas, e sua blusa de seda azul empoeirada era limpa, mas simples. Uma bolsa de lona pendia de seu ombro, sem assistente, sem comitiva. Ela parecia qualquer hóspede, ou talvez alguém tentando ser um. Atrás do balcão da recepção, uma jovem recepcionista mastigava a ponta de sua caneta, suas unhas de acrílico batendo contra o teclado. Ela olhou para cima e ofereceu um sorriso rotineiro, do tipo reservado para pessoas que você está prestes a dispensar. Fazendo check-in. Vanessa sorriu, educada como sempre. Sim, sob o nome Claiborne, Vanessa. Os dedos da garota percorreram as teclas, então pararam. Ela piscou, os lábios se apertando. Não vejo nenhuma reserva com esse nome. Tudo bem, disse Vanessa. Há uma suíte sempre reservada para mim. Senhora, na verdade, estamos com capacidade total esta noite. O tom da garota mudou ligeiramente. Você precisaria de uma reserva confirmada para ficar aqui. Apenas para hóspedes. O sorriso de Vanessa não vacilou, mas o peso na sala mudou. Ela olhou além da garota para a placa dourada atrás dela, Oakmark Grand, uma propriedade Claiborne. Seu nome não estava apenas em uma reserva, estava no prédio. Eu sou uma hóspede, disse ela calmamente, e mais do que isso, eu sou dona deste hotel. A garota piscou novamente. Por um segundo, ela pareceu atordoada, como se Vanessa tivesse acabado de dizer que era a rainha da Inglaterra. Então seus lábios se curvaram em um sorriso cético. Você é dona do Oakmark. Vanessa assentiu, calma. A garota se inclinou para o telefone do balcão. Vou ter que chamar o gerente. Vá em frente. Do outro lado do saguão, um casal com polos de golfe olhou para ela. Um homem sentado perto da lareira inclinou a cabeça. Vanessa podia sentir a mudança, aquele peso familiar, o olhar de alguém deve estar mentindo, e achamos que sabemos quem é. Momentos depois, um homem magro com uma gravata torta e uma prancheta apareceu por uma porta lateral. Sua placa de identificação dizia: Gerente Assistente, Neil Durrance. Ele olhou para Vanessa e imediatamente começou a falar com entusiasmo forçado. Boa noite. Há algum problema com sua reserva? Ela afirma ser dona do hotel, disse a recepcionista, um pouco alto demais. Neil hesitou. Vanessa manteve os olhos nele. Eu não afirmo. Eu sou. Meu nome é Vanessa Claiborne. Você o encontrará em cada relatório trimestral e em cada memorando do Conselho Executivo. Estou aqui por uma noite. Você deve ter uma suíte reservada sob o bloco do proprietário. Neil ajustou os óculos. Certo, me dê um momento, por favor. Ele se virou para trás, murmurando algo em seu rádio. Vanessa ficou parada. Ela não se mexeu, não levantou a voz, mas o ar estava ficando mais pesado. Foi quando a segurança apareceu, não de forma agressiva, não com mãos nos ombros, mas o suficiente para fazer um ponto. Um ficou perto dos elevadores, o outro ao lado do bar de café, só por precaução. O olhar de Vanessa não se moveu. Ela não recuou, mas por dentro, sentiu aquele fogo silencioso crescendo em seu peito. Não apenas porque não a reconheceram, mas porque acharam que ela não pertencia ali, novamente. Ela poderia ter mostrado sua identidade. Poderia ter mostrado e-mails, documentos de propriedade, fotos da inauguração há 6 anos. Mas, em vez disso, ela deu um passo atrás, pegou o telefone e fez uma ligação. Isso foi tudo o que ela precisava. Mas ela sabia que isso não era apenas sobre um quarto, era sobre algo muito mais profundo, e as pessoas ao seu redor estavam prestes a aprender isso da maneira mais difícil. Vanessa não andava de um lado para o outro. Não suspirava ou olhava o relógio ou começava a gravar como algumas pessoas poderiam ter feito. Ela apenas ficou parada no canto perto do pilar de mármore, telefone ainda na mão, esperando silenciosamente. A ligação durou apenas 26 segundos. Ela não precisou explicar muito. Ela não elevou a voz, apenas deu sua localização, seu nome e disse: fui impedida de acessar minha própria propriedade. Preciso que isso seja resolvido imediatamente. E então ela esperou. No balcão da recepção, a recepcionista continuou digitando, como se a tela pudesse de alguma forma mudar a verdade. Neil,
o gerente assistente, voltou com uma pasta na mão. Ele parecia nervoso, mas quando viu Vanessa ainda parada ali calmamente, tentou um tom diferente. Senhora Claiborne, ele disse, enfatizando o sobrenome desta vez, acho que houve um mal-entendido. Queremos apenas verificar, Vanessa interrompeu gentilmente, vocês podem verificar o quanto quiserem. Eu não vou me mover. Neil olhou além dela para o segurança, que não se mexeu. A equipe estava congelada em um confronto silencioso, incerta se deveria escalar ou se desculpar. Nenhuma opção parecia segura. Ela notou os olhares, 3 mulheres sentadas perto da janela, sussurrando por trás das mãos, um jovem segurando seu laptop meio aberto, fingindo não ouvir. O porteiro não estava mais cumprimentando ninguém. E então ela viu, a recepcionista verificando seu telefone sob o balcão, rolando, pesquisando, provavelmente procurando seu nome no Google, provavelmente esperando nada. Teria sido engraçado se não fosse tão familiar, porque sempre acontecia da mesma maneira. As pessoas pensavam que sabiam como o poder parecia, como a liderança soava, como a propriedade se vestia. E alguém como ela, pele morena, cabelo texturizado preso em um coque arrumado, sem bolsa de grife, sem joias chamativas, não correspondia à imagem, então questionavam. Isso é o que doía. Não a negação, mas o fato de que não era mais surpreendente. Ela lembrou de outro saguão de hotel anos atrás em Milwaukee. Tinha 28 anos, recém-promovida a vice-presidente, usando saltos que lhe causavam bolhas e um terno 2 tamanhos maior porque era tudo o que podia pagar. A segurança a seguiu desde o momento em que entrou. A única coisa que a salvou foi o diretor financeiro descendo para cumprimentá-la pessoalmente. Ela não esqueceu aquele dia, e ali estava ela, 20 anos depois, ainda provando quem era em um prédio com seu nome nos documentos. Ela suspirou suavemente, os olhos percorrendo a sala. Ainda sem pedido de desculpas, sem correção, apenas o tic-tac do relógio e pessoas tentando não olhar muito fixamente. E então o elevador apitou. 2 homens saíram, um em um terno cinza com uma prancheta, o outro em um moletom da empresa. Nenhum deles parecia funcionário do hotel. Eles se moviam com propósito. Vanessa os reconheceu imediatamente, vice-presidente regional Brent Kessler e gerente distrital Carlos Reno. Agora eram os rostos deles que mostravam um lampejo de pânico. Brent se aproximou rápido, acenando para Neil sem parar. Senhora Claiborne, sentimos muito. Acabei de receber a ligação. Carlos seguiu, sem fôlego. Estamos cuidando disso agora mesmo. Neil começou a falar, mas Brent o interrompeu com um olhar. A recepcionista ficou paralisada, olhos arregalados. Ela finalmente percebeu quem era Vanessa. Seu rosto ficou pálido, e ela deu um passo para trás lentamente. A suíte 12.002 foi liberada, disse Carlos, verificando seu tablet. O motorista está sendo redirecionado para levá-la aonde precisar pela manhã. Sua bandeja de frutas usual e o pedido de expresso estarão esperando. Vanessa deu o menor dos sorrisos. Obrigada. Mas ela ainda não tinha terminado de observar. Ela queria ver como todos reagiam agora que sabiam quem ela era, se o tom deles mudaria, se a postura deles alteraria. Ela queria testemunhar como o poder funcionava quando finalmente entrava na sala, porque uma coisa é ser desrespeitado quando as pessoas não sabem seu nome, mas é completamente diferente quando sabem e escolhem fazer isso mesmo assim. Carlos puxou Neil para o lado, sua voz baixa, mas firme. Brent já estava ao telefone, falando em frases curtas sobre protocolo de RH e má conduta no serviço. A atenção que antes era dirigida a Vanessa agora se redirecionava para dentro, ricocheteando entre a equipe como uma bola de pinball em pânico. Vanessa não se vangloriou. Não cruzou os braços ou levantou o queixo em vitória. Ela simplesmente voltou ao balcão da recepção, lenta, silenciosamente. No balcão, Vanessa colocou seu telefone no balcão, seus passos deliberados. Vou querer a suíte do 12º andar, disse ela, com a voz firme. Mesma configuração. Enviem alguém para confirmar que está limpa. A recepcionista abriu a boca, mas não encontrou palavras. Vanessa não esperou que ela tentasse. Ela se virou para Brent. Fui registrada. Acabei de fazer isso, Brent respondeu, folheando sua prancheta. Você terá 2 chaves e um relatório do incidente quando estiver no elevador. Bom, ela disse. E o resto? Ele assentiu. Emitimos uma notificação em todo o site. A equipe de auditoria corporativa está de prontidão. Todos os funcionários atuais serão obrigados a passar por recertificação no protocolo de hóspedes, e as ações disciplinares começarão esta noite. Vanessa olhou para a recepcionista, que agora mordia nervosamente o interior da bochecha. Suas unhas de acrílico batiam contra o balcão, mas o ritmo havia mudado, não mais descuidado, agora ansioso. Você falará com ela, Vanessa disse simplesmente. Brent pigarreou.
Sim, senhora. Em particular, com a presença do RH. Carlos parecia pronto para dizer mais, mas Vanessa levantou uma mão. Eu também falarei com ela. Não agora, depois que eu descansar. Ela pegou as chaves, assentiu uma vez e caminhou em direção ao elevador. Cabeças se viraram. Alguns hóspedes sussurraram, outros observaram em silêncio, mas ninguém falou com ela diretamente. As portas do elevador se abriram. Quando se fecharam atrás dela, Vanessa ainda podia ver Neil parado rígido perto do balcão da recepção, visivelmente suando. No 12º andar, sua suíte cheirava levemente a limão e eucalipto. A bandeja de frutas estava lá, cápsulas de expresso cuidadosamente empilhadas ao lado da máquina. Um cartão manuscrito com suas iniciais esperava na mesa, embora claramente feito às pressas. Ela caminhou pelo quarto lentamente, quase como se estivesse inspecionando, não apenas pela limpeza, mas pela atitude, pela intenção, por provas de que, em algum lugar, alguém ainda se importava com a experiência que ela construiu com suas próprias mãos. Porque este hotel não era apenas um negócio, era a história dela. Ela lembrou de ser uma jovem de 33 anos, fazendo uma apresentação para um banco em Minnesota que não acreditava que ela conseguiria. Eles mal ouviram, ofereceram termos de empréstimo brutais e praticamente a desafiaram a ter sucesso. Ela conseguiu. E agora, quase 2 décadas depois, parada em uma de suas suítes penthouse exclusivas, ela ainda precisava provar isso. Seu telefone vibrou, uma mensagem de sua assistente, tudo em andamento. Me avise se quiser uma declaração à mídia. Vanessa pausou. Ela poderia ter tornado isso público facilmente. Um tweet, e teria viralizado. Uma entrevista, e as manchetes se escreveriam sozinhas. Mas ela não estava interessada em manchetes esta noite. Isso não era sobre raiva, não era sobre vingança. Era sobre respeito e como ele era frequentemente ligado a suposições, não à realidade. Ela sentou na beira da cama, mãos cruzadas, em silêncio. Lá fora, a noite ainda estava viva, o tráfego zumbindo ao longo da grande avenue, o som distante de uma buzina de trem de carga na zona industrial. Mas na suíte, era silencioso, pesado. Então uma batida na porta. Serviço de quarto, disse o jovem, trazendo um expresso fresco, uma nota de desculpas do gerente da cozinha e uma oferta para enviar uma massoterapeuta por conta da casa. Vanessa agradeceu suavemente, depois fechou a porta atrás dele. Ela sentou novamente, tomou um gole lento do expresso e olhou para a janela, para as luzes fracas piscando pela cidade. Ela podia sentir uma mudança começando, não apenas neste hotel, mas em si mesma. Algo ia mudar. Às 6h30 da manhã, Vanessa Claiborne desceu o elevador, desta vez não como hóspede, mas como CEO. Seu terno estava impecável, carvão escuro com uma blusa de marfim limpa, saltos que ecoavam a cada passo, e um foco silencioso em seus olhos que ninguém ousava interromper. O saguão, apenas começando a se agitar com check-outs matinais e pedidos de café, mudou quando ela apareceu. A equipe se virou, as conversas pausaram, até o barista atrás do quiosque de café parou no meio de um pedido. Brent e Carlos já estavam esperando perto da lareira com 3 pastas e 2 xícaras de café, nenhuma das quais haviam tocado. Eles pareciam homens que não dormiram, e provavelmente não tinham. Vanessa assentiu levemente e foi diretamente para a pequena sala de conferências executivas ao lado do balcão do concierge. Brent a seguiu, Carlos acompanhou atrás. Dentro da sala, sentados rigidamente, estavam o gerente assistente, Neil, a recepcionista, sua placa de identificação dizia Kayla Mendes, e uma mulher do RH que se apresentou apenas como Marta, do corporativo. Seu caderno já estava aberto. Vanessa não sentou. Permaneceu de pé na cabeceira da mesa, braços cruzados. Ninguém falou no início. O silêncio era denso. Então Vanessa perguntou calmamente: alguém gostaria de explicar o que aconteceu ontem à noite do seu ponto de vista? Kayla olhou para baixo imediatamente. Neil pigarreou, mas não encontrou uma única palavra. Vanessa esperou. Finalmente, Kayla murmurou: eu só não pensei que ela era, quer dizer, eu não esperava, você não esperava que alguém como eu fosse dona do prédio. Vanessa terminou por ela, calma, controlada. Kayla assentiu, quase imperceptivelmente. Eu fui rude com você? Perguntou Vanessa. Kayla balançou a cabeça. Não, senhora. Eu levantei a voz. Não. Eu ameacei alguém. A voz de Kayla era agora quase um sussurro. Não. Vanessa respirou fundo e virou-se ligeiramente para Marta. Não preciso que isso seja um pelotão de fuzilamento, disse ela, mas preciso de responsabilidade. Marta assentiu. Entendido. Carlos interveio: estamos preparados para emitir uma advertência formal e remover ela da rotação do balcão da recepção até que a recertificação esteja concluída.
Neil será colocado em revisão administrativa enquanto aguardamos mais entrevistas. Vanessa assentiu uma vez, então finalmente sentou-se. Ela se virou novamente para Kayla. Há quanto tempo você trabalha aqui? 4 meses. E nesse tempo, quantas vezes você pensou sobre quem construiu este hotel, de onde ele veio? Kayla hesitou. Eu acho que apenas presumi que era alguma corporação, um grupo de investidores ou algo assim. Vanessa deixou o momento pairar. Você sabe quantas propriedades eu construí neste país? Kayla balançou a cabeça. 17. De Baltimore a Phoenix. Cada uma delas projetada com intenção, luxo acessível, serviço humanizado. Eu construí esta marca porque estava cansada de ser tratada como uma sombra. Então me diga, porque, quando entro no meu próprio saguão, ainda sou invisível para as pessoas trabalhando sob meu nome. A pergunta não era raivosa. Era cansada, honesta, pesada. Kayla parecia querer derreter na cadeira. Neil olhava fixamente para frente, rosto vermelho. Carlos falou novamente. Já elaboramos um memorando que será enviado a todas as propriedades Claiborne hoje, treinamento obrigatório de inclusão para toda a equipe, uma reinicialização, sem exceções. Vanessa olhou para ele. Certifique-se de que não é apenas mais uma caixa a ser marcada. Não quer pessoas memorizando roteiros. Quero que elas entendam como é o respeito quando acham que ninguém está olhando. Brent finalmente falou. Vamos tornar isso real. Ela se levantou novamente, a reunião acabou. Ao sair da sala de conferências, o saguão parecia se endireitar. A equipe se agitava, alguns acenando nervosamente, mas ela não os reconheceu, ainda não. Não estava interessada em desempenho, estava procurando mudança. Mas antes de deixar o hotel, ainda havia uma conversa que ela precisava ter, e não tinha nada a ver com política. Vanessa esperou até que a correria matinal diminuísse. Ela deu tempo, não para efeito dramático, mas para que ninguém pudesse se esconder atrás de distrações, sem telefones tocando, sem sorrisos falsos para hóspedes entrando, apenas silêncio e verdade. Ela avistou Kayla Mendes na sala de funcionários atrás do bar de café, sentada sozinha em uma mesa estreita com um fim de mirtilo pela metade na frente dela. Seu telefone estava virado para baixo. Ela parecia não ter dormido também. Vanessa não enviou alguém para chamá-la, ela mesma entrou. Kayla se levantou rápido, quase derrubando sua bebida. Relaxe, disse Vanessa, puxando a cadeira à sua frente. Quero apenas conversar. Kayla engoliu em seco. Sim, senhora. Deixo, senhora, Vanessa respondeu gentilmente. Isso não é uma audiência. Kayla assentiu, olhos baixos. Elas ficaram em silêncio por um momento, o zumbido da geladeira e o leve ruído das luzes acima preenchendo o espaço entre elas. Então Vanessa falou. Você já trabalhou em um lugar onde se sentiu pequena? Kayla piscou, olhou para cima. Sim, na maior parte do tempo. Conte-me. Kayla hesitou, mas depois deu de ombros. Trabalhei em uma lanchonete perto daí, 80 por um ano. Usava um chapéu de papel, era xingada pelos cozinheiros a cada turno. Alguns clientes nunca davam gorjeta, alguns me chamavam de criança, embora eu tivesse 27 anos. Eu me sentia invisível na maioria dos dias. Vanessa recostou-se. Então você sabe como é ser ignorada. Kayla assentiu. Sim. Então me ajuda a entender, disse Vanessa, seu tom nunca subindo, como você olhou nos meus olhos ontem à noite e decidiu que eu não pertencia aqui. O silêncio que se seguiu não era vazio, estava cheio de culpa, de realização, de algo finalmente se encaixando. A voz de Kayla era rouca. Eu não sei. Não foi minha intenção. Eu só, quando você entrou, pensei que talvez estivesse perdida ou esperando por outra pessoa. Você não parecia, ela parou. Não parecia o quê? Kayla balançou a cabeça. Como o tipo de pessoa que é dona de hotéis. Vanessa não recuou. E como é esse tipo de pessoa? Kayla não respondeu. Esse é o verdadeiro problema, disse Vanessa. As pessoas têm uma imagem na cabeça, bem vestido, provavelmente homem, provavelmente mais velho, definitivamente não eu. Essa imagem não vive apenas na sua cabeça, ela afeta decisões, molda comportamentos. Desculpe-me, disse Kayla baixinho. Sério. Sei que isso não é suficiente, mas estou. Vanessa assentiu lentamente. É um começo. Mas não estou aqui por um pedido de desculpas. Vim aqui porque queria que você me visse, não apenas como sua chefe, não como uma história de advertência, como uma pessoa. Kayla parecia confusa. Eu já fui você uma vez, continuou Vanessa. Comecei como recepcionista. Fui confundida com faxineira mais vezes do que posso contar.
As pessoas me chamavam de querida e sim, como se eu não fosse quem mantinha o lugar funcionando. A cada vez, eu tinha que decidir se lutava ou deixava passar. E quando finalmente cheguei à sala de reuniões, disse a mim mesma que construiria lugares onde pessoas como você poderiam crescer. Os olhos de Kayla estavam arregalados agora. Você realmente começou como recepcionista. Vanessa sorriu. Em St. Paul, meu primeiro chefe disse que eu falava muito educada para estar no telefone e me mudou para a auditoria noturna. Esse foi o começo. Kayla quase riu. Isso é surreal. Não deveria ser, disse Vanessa. Deveria ser normal. Ela se levantou. Não preciso que você seja perfeita, mas preciso que você esteja consciente. Cada hóspede que passa por aquela porta, velho, jovem, bem vestido ou não, merece dignidade. Comece por aí, e você nunca terá que se recuperar de momentos como o de ontem à noite novamente. Kayla também se levantou. Obrigada por conversar comigo. Estou falando sério. Vanessa assentiu uma vez e a deixou parada ali, mas ao passar pela porta da sala de funcionários, algo nela parecia mais leve, porque a mensagem finalmente havia chegado onde precisava. Até o meio da manhã, o ritmo do Oakmar grande havia retornado, pelo menos na superfície. Hóspedes arrastavam suas malas pelo chão de azulejos polidos, xícaras de café tilintavam suavemente no bar, uma pequena família perguntava sobre zoológicos próximos. O mundo seguia em frente, como sempre faz. Mas dentro do escritório de gerenciamento, era diferente. Brent estava junto à janela, observando o manobrista girar os carros em frente às portas principais. Carlos digitava silenciosamente em seu laptop, redigindo um memorando interno oficial. Marta, a líder de RH, revisava novos módulos de integração com um foco determinado. E no centro de tudo, Vanessa lia uma nova pilha de avaliações, arquivos de pessoal marcados para revisão. Ela não estava com raiva, estava precisa. Não estou aqui para punir, disse ela em voz alta, examinando um relatório. Estou aqui para evitar repetições. Carlos olhou para cima. Estamos ajustando nosso processo de entrevista para contratações na recepção, não apenas por habilidade, também por empatia. Testes de padrões, avaliação de vieses. Bom, respondeu Vanessa. Ela bateu a caneta uma vez na mesa. E me coloque na rotação. A partir do próximo trimestre, aparecerei em propriedades aleatórias, silenciosamente, como fiz aqui. Brent levantou uma sobrancelha. Você quer ser o quê? Uma hóspede secreta? Não secreta, disse ela. Apenas anônima, até que eu não seja. Carlos sorriu levemente. Isso vai deixar muita gente nervosa. Bom, disse ela. Deixe-os sentir. A versão real deste trabalho não vem com avisos. Ela se levantou, colocando os papéis em uma pasta. Façam um novo treinamento entrar em vigor até a próxima sexta-feira. Incluam módulos de histórias. Quero que a equipe leia experiências reais de hóspedes, não roteiros falsos. Quero palavras reais, humanas. Brent assentiu. Considere feito. Vanessa saiu do escritório, voltando ao saguão. Ela parou perto do balcão da recepção, onde um novo agente havia assumido. Ele sorriu imediatamente, respeitosamente, como alguém que entendia que ela não era apenas mais um terno passando por ali. Ela devolveu o aceno, depois olhou ao redor. Tudo parecia parado por fora, mas ela podia sentir pequenas rachaduras se formando em velhos hábitos. E é assim que a verdadeira mudança começa, não com um comunicado à imprensa, não com um pedido de desculpas público, com correções silenciosas, repetidas até que se fixem. Ela seguiu para o elevador, voltando ao andar de cima para pegar suas coisas. Seu voo era só no final da tarde, havia tempo. Quando as portas se abriram no 12º andar, ela saiu, os saltos suaves contra o carpete. O corredor cheirava levemente a linho fresco e limão. A porta da suíte estava entreaberta, a limpeza devia ter acabado de terminar. Dentro, sua bolsa estava arrumada, cuidadosamente fechada. Seu laptop descansava na mesa, o carregador enrolado. Tudo estava em ordem, exceto uma coisa, uma nota, dobrada, na mesa de cabeceira. Ela abriu. Sra. Claiborne, obrigada pela sua graça. Serei melhor. Kayla. Não era sofisticada, sem envelope, apenas papel de bloco de notas e caligrafia cuidadosa, mas significava mais do que um pedido de desculpas pré-escrito da empresa jamais poderia. Vanessa dobrou-a uma vez e colocou-a em sua bolsa. Lá embaixo, um carro estava esperando. Ao sair pelo saguão, o mesmo porteiro da noite anterior abriu a porta com propósito. Boa viagem, Sra. Claiborne, disse ele calorosamente. Esperamos vê-la novamente em breve. Ela sorriu. Vocês verão.
Enquanto o carro se afastava do meio-fio, ela não olhou para trás. Não precisava, porque havia deixado algo para trás, algo mais pesado que bagagem. Ela deixou o peso de ser mal julgada, a dor silenciosa de ter que explicar seu valor. E o que o substituiu era melhor, compreensão, desconforto, crescimento, para eles, e talvez até para ela mesma. Mas ainda havia uma última coisa que ela queria dizer, não para o hotel ou a equipe. Essa mensagem era para qualquer um que já teve que ficar em uma sala e provar que pertencia. A viagem até o aeroporto foi silenciosa, sem conversa fiada do motorista, sem música tocando no rádio, apenas o leve zumbido dos pneus no asfalto e o piscar ocasional de uma seta. Vanessa sentou no banco de trás, uma mão descansando em sua bolsa, a outra segurando a nota dobrada de Kayla. Ela não a leu novamente, mas estava lá, como um lembrete, como uma pequena prova de que a noite anterior não tinha sido em vão. Ela olhou pela janela para as fileiras de prédios de tijolos, os postos de gasolina nas esquinas, as placas desbotadas de oficinas e padarias. Não era onde ela planejara estar essa semana, e ainda assim, talvez estivesse destinada a estar ali o tempo todo, não para a reunião do conselho, não para os negócios, mas para a conversa. Porque a verdade é que esse tipo de coisa não a chocava mais. Ela não estava com raiva por ter acontecido, estava cansada de que continuasse acontecendo, cansada de como frequentemente o valor é medido por suposições, cansada de como as pessoas te classificam em categorias sem fazer uma única pergunta, cansada de ser obrigada a explicar coisas que nunca deveria ter que dizer em voz alta. Sim, isso é meu. Sim, eu construí isso. Sim, eu mereço estar aqui. E ainda assim, ela não era amarga. Esse é o ponto que as pessoas não entendem. Vanessa não carregava amargura, ela carregava memória, e a memória podia ser poderosa se usada corretamente. Enquanto as placas do aeroporto entravam em vista, ela pensou novamente em sua versão mais jovem, aquela garota trabalhando em turnos noturnos com sapatos baratos e uniformes rígidos, sem maquiagem, sem reconhecimento, apenas determinação, apenas a crença de que um dia ela construiria algo que ninguém poderia tirar dela. Ela fez isso. Mas prédios não eram suficientes, porque mesmo com 17 propriedades e uma equipe de executivos reportando a ela, as pessoas ainda olhavam para ela e viam algo diferente, algo menos. Então, o que você faz quando o mundo se recusa a te ver? Você se assegura de se ver claramente, sem pedir desculpas, e então entra mesmo assim. Você mantém sua posição, fala claramente, não implora por permissão. Você age como se a porta sempre fosse sua. Vanessa saiu do carro, pegou sua bolsa e acenou para o motorista, sem mais palavras necessárias. Dentro do terminal, as pessoas corriam ao seu redor com suas xícaras de café e malas de rodinhas. Anúncios pelo sistema de som ecoavam pelos alto-falantes do teto. Ela se movia silenciosamente, quase invisível novamente na multidão de estranhos, mas em seu peito, algo se acomodava. Ela havia transformado o momento de humilhação em um espelho para todos naquele hotel finalmente se verem. E espelhos não mentem, eles mostram quem você realmente é. Ela esperava que Kayla crescesse com isso. Esperava que Neil aprendesse. Esperava que Carlos e Brent cumprissem cada promessa feita naquele escritório. Mas se não o fizessem, ela ainda estaria de pé. Sempre esteve. Porque a dignidade não era algo que alguém lhe dava, era algo que ela nunca desistia. E para qualquer um observando, qualquer um ouvindo, que já foi dispensado, questionado ou tratado como se não importasse, Vanessa tinha uma última coisa a dizer: você não precisa gritar para ser ouvido. Você só precisa saber quem você é e caminhar como tal, todas as vezes. Deixe-os desconfortáveis. Deixe-os aprender. Deixe-os se perguntarem como não perceberam. E quando finalmente te virem, certifique-se de que nunca esqueçam. Se essa história fez você pausar, refletir ou sentir algo profundo em seu peito, compartilhe-a, deixe um comentário e não se esqueça de se inscrever para mais histórias que falam sobre verdade, poder e as pessoas que se recusam a ser ignoradas.